Olá, estudantes, tudo bem? Semana passada a gente trabalhou um pouquinho no início dessa trilha. Hoje a gente vai dar continuidade, né? Após essas questões que a maioria já respondeu. Quem não respondeu, responda, faça um esforço. A gente vai passar aqui para essa nova etapa, né, de construção. Explorando a trilha, no item 4. Vocês podem observar que antes disso, nós temos aqui, né, pequena atividade que diz assim, né? Eu não sei se vocês responderam, mas se possível, respondam. Você concorda que a opção por uma religião deve permanecer no nível da escolha pessoal? O Estado pode abraçar um credo? E as pessoas que fazem parte do serviço público podem manifestar suas crenças ou não? Essas são algumas questões que permeiam a discussão sobre a religião no espaço público. Vamos dar uma pausa e responder essas questões do caderno. Então, você vai falar, na sua opinião, você concorda, por exemplo, que uma religião deve permanecer no nível da escolha pessoal? Ou, digamos assim, o que é isso, né? Seria em minha escolha, é eu que devo escolher ou não? Ou eu posso, digamos assim, estar dentro de um estado em que me imponha uma religião, eu devo aceitar o que a maioria aceita, ou que até mesmo meu grupo social, de modo geral, aceita, deve interferir na minha vida pessoal? É uma pergunta. E depois nessa pergunta, o Estado pode abraçar um credo, por exemplo, o Estado brasileiro, por considerar que todos são, por exemplo, espíritas, ou a maioria dos brasileiros são espíritas, nosso credo agora é espírita, e todo brasileiro deve ser espírita. Você concordaria ou não? E as pessoas que fazem parte do serviço público podem manifestar suas crenças ou não, né? Ou seja, eu trabalho como professor, eu posso aqui manifestar minha crença ou não? Manifestar diferente de impor, certo? Ou seja, manifestar no que acredito, no que eu penso e até de alguma maneira me abrir aquilo que vocês acreditam que vocês pensam, sim ou não. E vocês vão colocar a resposta de vocês, tá certo? Aí vem aqui, explorando a trilha. Após a pausa, vamos continuar. Para continuar, é necessária energia, certo? A energia para a discussão filosófica é nutrida com leituras e debates. Eu gosto muito de leituras e debates, tá bom, gente? A filosofia ama debates, porque através de debates a gente cresce bastante. Temos aqui o texto 1, Direitos Humanos, né, 227, na educação superior, é o artigo 227. Subsídios para a educação em direitos humanos, na pedagogia. A dignidade exige que sejamos nós mesmos, mas a dignidade não é somente que sejamos nós mesmos. Para que haja dignidade, é necessário o outro, e o outro só é outro na relação conosco. A dignidade é, então, um olhar. Isso é bem interessante, né? Dignidade como um olhar. Você valorizar o que o outro é na sua personalidade. Um olhar a nós mesmos que também se dirige ao outro, olhando-se e olhando-nos, ou seja, você se coloca no lugar do outro como se você tivesse ao mesmo tempo no outro, né? Ou seja, a mesmo respeito e dignidade que eu quero que o outro tenha comigo, eu devo prestar para com ele. Então vocês irão ler esse texto até o final. Tem o texto 2 da liberdade de crença e fanatismo, que ameaça as liberdades. Os Estados modernos criaram mecanismos políticos para assegurar as liberdades individuais, incluindo as religiosas, ou seja, tem espaços de Estados, tem sociedades, principalmente, por exemplo, no Oriente Médio, na Ásia, que alguns países são tão duros em relação à liberdade individual, ao culto religioso, que eles proíbem enfaticamente alguns cultos, algumas religiões, ao ponto de perseguir, aprisionar seus líderes e, infelizmente, até mesmo matá-los, né? Então, vocês vão ler esse texto aqui sobre essa questão da liberdade individual e a liberdade religiosa. No texto 3, vocês vão ver aqui a religião e a esfera pública, ou seja, até que ponto a religião está em relação a políticas públicas, sociais, onde o público e o privado se encontram, até que ponto isso é ético ou não, né?
Enfim, no final aqui tem o quinto, resolvendo desafios da trilha, né? Resolvendo esses desafios, vocês podem fazer isso na próxima semana, certo? Isso aqui não é necessariamente, não é preciso fazer hoje. Próxima semana vocês podem ver e tentar responder essa daqui, tá bom? Por enquanto, é bom que vocês já possam ir agilizando, apesar de não ser obrigatório fazer essa semana, tente agilizar essas questões aqui. Olha só que elas não são difíceis. Primeira questão, o que é que diz aqui na primeira questão? Retornando ao texto 1, aquele texto lá que a gente leu, o primeiro texto, escreva por que é importante conhecer a dignidade do outro, né? Um texto bem poético, que fala sobre a dignidade do outro olhando para si mesmo. Por que é importante para você? Cite algumas passagens interessantes, né? Vocês podem responder relendo o texto, pegando os pontos importantes. Isso facilita a resposta. Segunda pergunta, relacione dignidade com respeito à diversidade. Lembre-se, diversidade é o quê? É a numerosidade de diferenças, apesar de estarem tão unidas e presentes numa mesma sociedade, no mesmo grupo. Diversidade no Brasil, né? Ou seja, pessoas de várias culturas, várias línguas e vários povos, né? Sotaques que estão no mesmo país. Isso é diversidade, certo? Então você vai relacionar dignidade e diversidade. Existe relação? Qual seria? De que forma é apresentada a intolerância religiosa? No texto 2, lá no texto 2, sobre a questão da intolerância religiosa, de que forma ela é apresentada? E como você vê isso no seu dia a dia? Você vê intolerância religiosa na sua cidade, no seu país, nas redes sociais? Vocês podem trabalhar isso. Ser laico é ser contra as religiões? Isso aqui é importante, essa pergunta é muito interessante para não confundir laicidade, né, com laicismo, né? O laico é contra as religiões, sim ou não? E aí você vai responder. E, por fim, como podem ser superadas as intolerâncias e as discriminações das religiões? Vocês irão, né, dar a opinião de vocês sobre como superá-las, tá bom? Qualquer coisa é só me procurar lá no privado, no WhatsApp, para tirar dúvidas e a gente sanar as dificuldades, tá certo, pessoal? Até a próxima, se Deus permitir. Deus abençoe vocês e que a gente possa superar essa pandemia com muita resiliência, com muita sabedoria e coragem. Valeu, pessoal!